Hoje tem Flamengo! Flamengo enfrenta hoje o terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro, pressionado aí para se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de domingo, dia de jogo do Flamengo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o seu like é muito importante para o nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça e nos ajuda a continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Vamos lá, vou ser breve nesse vídeo aqui. O Flamengo daqui a pouco entra em campo contra o Cuiabá. Como eu falei na chamada, o terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro, que luta aí por uma vaga da Sul-Americana do ano que vem. E Flamengo lutando por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América, que o Flamengo não terá vida fácil. Infelizmente, ontem o Atlético Mineiro ganhou do São Paulo de 2-1, foi aí para segundo colocado com 66 pontos. Para quem falou que o São Paulo está de férias, São Paulo vai entrar relaxado, São Paulo jogou melhor do que o Atlético Mineiro, só que o Atlético Mineiro foi mais efetivo na hora da finalização e conseguiu vencer aí. Então, a tabela do Campeonato Brasileiro de momento é a seguinte: Palmeiras 66, né? O Atlético Mineiro é o segundo com 66, Botafogo é o terceiro com 63, Flamengo é o quarto com 63 e o Grêmio, que enfrenta o Vasco da Gama, tem 62 pontos. PQD, o Vasco tem que perder para cair, para ir para a Série B. Eu quero muito que o Vasco caia para a Série B, mas não que seja hoje. Que ele consiga tirar aí pelo menos um pontinho do Grêmio para ajudar o Flamengo e principalmente que o Flamengo faça parte dele dentro de campo. Coisa que o Flamengo não tem feito ultimamente, né? Esse jogo de hoje é muitíssimo importante, tanto na parte da tabela do campeonato e também as despedidas de Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Como eu falei no vídeo de ontem, terá pets homenageando todos os estados do Brasil. O Gabigol, que é de São Paulo, vai vir com a pet de São Paulo? Não, essas pets serão aleatórias. As únicas diferenciadas serão a da camisa de Felipe Luiz e a de Rodrigo Caio, que virá com o rosto deles estampado. E outra coisa também aí, para homenagear os atletas, o Flamengo vai vender copos da partida com o rosto dos jogadores lá no Maracanã e futuramente deve estar vendendo aí nas lojas do Flamengo e pelo site oficial do Flamengo também. É uma maneira de homenagear os nossos atletas. Então, vamos seguir aqui com as notícias, né? Bom, o Flamengo deve vir com algumas mudanças contra o Cuiabá em relação à última partida, né? A última partida do Flamengo contra o Cuiabá foi no dia 6 de agosto desse ano, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Flamengo aí perdeu para a equipe do Mato Grosso, né, por 3-0 em jogo disputado na Arena Pantanal. Os gols do adversário foram marcados aí por Davidson, Cleison e Matheus Alexandre. Nesse embate aí, o Flamengo ainda tinha Jorge Sampaoli como treinador. Sendo assim, o então comandante escalou o time com os seguintes nomes: Matheus Cunha, Varela, Pablo, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Então o time que deve vir a campo hoje contra o Cuiabá é o seguinte: goleiro Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz no lugar de Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Com relação aqui a Luiz Araújo e o Bruno Henrique, o Tite ainda tem uma dúvida em qual dos dois ele vai escalar. E no lugar do Mateuzinho, quem deve entrar aqui também é Guilherme Varela. O Tite treinou ontem o time com essa formação, com Guilherme Varela como titular e como Felipe Luiz como titular também. Como eu falei, a dúvida aqui é só entre Bruno Henrique e Luiz Araújo. Sabemos que a escalação ela é liberada 1 hora antes da partida. E o Cuiabá deve vir a campo com Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Alisson, Alain Emperier, Riquelme,
Ranieri, Edenilson, Jonathan Cafu, Cleison e Davidson, técnico Antônio Oliveira. Os árbitros da partida Rodrigo José Pereira, assistente número 1, Alessandro Álvaro Rocha, assistente número 2, Francisco Chaves Bezerra, parente da Michele, e o VAR fica por conta de Gilberto Rodrigues Castro. Esse daí é a provável escalação para os times da partida de hoje, né? Como é que chegam esses times para hoje? O revés aí para o Atlético Mineiro por 3-0 em pleno Maracanã, na última quarta-feira, dia 29, praticamente acabou aí com as chances de título do Flamengo. Isso porque o Flamengo caiu da 2ª para a 4ª posição. E o time da Gávea ainda pode ser campeão, mas precisa torcer por tropeços de Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo, coisa que eu acho pouquíssimo possível de acontecer, né? E o técnico Tite contará aí com o retorno do volante Eric Pulgar. Eric Pulgar, que fez muita falta no jogo contra o Galo. Aliás, a maioria dos jogos que o Flamengo fez sem Eric Pulgar, o Flamengo não obteve êxito. E como chega o Cuiabá? O Cuiabá vem de 2 partidas sem vitória, com um empate aí diante do São Paulo e uma derrota para o Internacional. Aliás, um resultado positivo contra o Flamengo, que garante aí vaga na próxima edição da Sul-Americana para a equipe de Mato Grossense. Cara, o Cuiabá vai vir jogar o jogo da vida dele, porque essa vaga da Sul-Americana para eles é muito importante. O Flamengo não pode dar mole em hipótese alguma. Além da festividade aí das despedidas de Felipe Luiz, Rodrigo Caio, pode ter outra comemoração. O Flamengo pode chegar ao gol de 4.000 no Maracanã no jogo de hoje. É isso aí, ó. O jogo deste domingo pode ter um gostinho especial para a história do Flamengo. Isso porque o rubro-negro está próximo de chegar à marca de 4.000 gols marcados no Maracanã. Para conquistar o feito contra o Cuiabá, o Flamengo precisa balançar a rede apenas uma única vez. De acordo com os dados aí do portal Fla Estatística, o Flamengo tem 3.999 gols marcados em toda a história do Maracanã. Dessa forma, um único tento na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 fará com que o Felizardo ostente o rótulo de autor do gol 4.000 do Flamengo no Maraca. A história do Flamengo no Maracanã é a seguinte: 2.222 jogos, 1.225 vitórias, 538 empates, né? 458 derrotas, 3.999 gols marcados e 2.209 gols sofridos. Vamos ver aí qual vai ser o jogador do Flamengo que vai ostentar esse título e entrar para o Hall da Fama do Mengão. Mengão, daqui a pouco entra em campo, vamos assistir, vamos torcer, secar os rivais, né? E que o Flamengo tenha um bom resultado e que nos traga essa alegria de pelo menos ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!